O processo de aprendizagem da linguagem é longo e necessita de muita atenção. O momento da primeira palavra do bebê é marcante para os pais e importante para a criança. Os sons também são uma forma de comunicação que se inicia antes das palavras formadas. Hoje nós vamos conhecer um projeto de pesquisa que tem como objetivo entender e analisar como a criança, desde muito cedo, estabelece a sua comunicação com as pessoas que vivem ao seu redor. Seja por meio de sons, risos e até mesmo por meio do choro, a criança sempre está se comunicando. E aí, ficou curioso para saber mais sobre a experiência da criança com a linguagem? Então fique com a gente, porque o Universidade Aberta está só começando. O projeto de pesquisa A Experiência da Criança na Linguagem busca analisar a interação da criança com as pessoas que estão à sua volta e entender qual é o papel do adulto nessa relação. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora do curso de Letras da UPF, doutora em Estudos da Linguagem, Marlete Sandra Dietrich. Mas antes disso, uma pergunta importante. Você sabe quais são as primeiras palavras de uma criança? Vamos descobrir em mais uma edição do Fique Sabendo. Você sabe qual é a palavra mais frequente dita pela primeira vez por um bebê? As primeiras palavras de uma criança estão relacionadas ao seu dia a dia. Portanto, se você disse mamãe ou papai, acertou. O mais comum é que os bebês falem papá antes de mamã. Para a tristeza dos papais, isso não significa necessariamente uma preferência dos bebês. A explicação pode ser que o som da letra P é mais fácil de se produzir do que da letra M. Mas antes das primeiras palavras, as crianças já se comunicam. Bebês fazem caretas, contorcem-se, balbuciam, chutam. Uma das manifestações mais comuns é dar chutes ao vento, que significa que o bebê está contente, animado e cheio de energia. Já se do nada o bebê abre os braços e fica assim por um bom tempo, ele pode estar dizendo que se sente inseguro. Tudo bom, Marlete? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez Obrigada. à Uni Aberta, no nosso novo cenário. Muito bonito. Marlete, a gente já falou sobre esse projeto não é novo, né? Mas para a gente resgatar algumas informações para o nosso telespectador que não nos acompanhou nas edições anteriores. Qual é o objetivo central do projeto? Então, Bibiana, na verdade, esse projeto agora ele está entrando na terceira etapa. Numa primeira etapa, nós olhamos para a enunciação da criança, ou seja, o fato dessa criança se apropriar da língua à sua maneira, como nós vimos, muitas vezes nem dizendo palavras completas, reconhecidas na língua, mas por meio de sons, entonações, que aos ouvidos da mãe, dos cuidadores, dos que estão no cotidiano da criança, aquilo evoca algum sentido, né? Essa foi uma primeira etapa do projeto. Num segundo momento, e é nesse momento que a gente foca, então, a conversa que estamos tendo aqui, as regras de conversação. Que é um momento mais avançado. Mais avançado, quando de fato a criança consegue, o que nós entendemos por conversação? O fato dela conseguir centrar a atenção dela com um outro da sua relação, podem ser os pais, os cuidadores, os amigos, os coleguinhas na escola, a professora. O fato dela conseguir centrar sua atenção e desenvolver com esse outro ou esses outros um determinado tópico de conversa, um determinado tópico conversacional. Por exemplo, narrar um fato. Né? Então já é um segundo momento. E eu falo de um terceiro momento, que a gente tem aí uma prospecção, né? Estamos pensando aí para o futuro, as diversas práticas sociais que a criança acaba concretizando via linguagem. Quando a gente fala em linguagem, a primeira coisa que nós pensamos, especialmente a gente que não tem uma relação com o assunto de uma maneira científica, né? É pensar nas palavras. Palavra é uma forma de linguagem, mas a linguagem da criança, ou seja, as tentativas de se comunicar, como o nosso Fique Sabendo mostrou, podem ser muito variadas e podem envolver outros elementos que não a verbalização. Verdade. Na verdade, o termo linguagem, né, na nossa concepção, ele está relacionado a essa capacidade de comunicação mesmo.
que a criança, desde que tem a sua existência reconhecida no mundo, ela já vai ocupando esse espaço de linguagem. Há um fator que nós gostamos muito de destacar, envolvendo a linguagem da criança, que é o fato de o bebê recém-nascido, a mãe já reserva a esse bebê um espaço de linguagem, mesmo que ele ainda não fale palavra alguma. Então, nós vemos isso nas nossas famílias, nas nossas casas. Muitas vezes a mãe conversa com o bebê. Esse bebê ainda não tem condições linguísticas de responder nada, mas a mãe já falseia uma espécie de resposta, ocupando esse lugar de dizer do outro. Agora a gente faz aquelas conversinhas. E daí, filho, tá bem? Que bom que você tá bem. Como se a mãe estivesse perguntando e respondendo. Perguntando e respondendo. O que para nós pode parecer uma atividade lúdica ou mesmo sem importância, no entanto, aos olhos da ciência, da pesquisa em linguagem, em aquisição da linguagem mais propriamente, é um espaço extremamente importante, esse espaço que a mãe reserva para esse dizer. Reserva não porque ela mesma ocupa, mas é uma espécie de reserva. Porque se você perguntar para uma mãe qual foi o momento em que ela parou de fazer isso e a criança passou a fazer, ela não vai saber. Não. Né? Por quê? Porque isso é um processo. Então, mas é importante, por quê? Porque é o outro garantindo esse espaço de reconhecimento do dizer da criança. E aí tem uma mística, que eu não sei se é mito, se é verdade, mas que a gente, quando tem criança pequena, fica se perguntando o que é o certo. Porque alguns pais falam com os filhos como se estivessem conversando com outro adulto, talvez com uma fala um pouco mais alegre, né? Alguns pais inventam uma linguagem ou imitam o que seria uma criança falando. E às vezes a gente diz, não, tá tratando ele como bebezinho, não faz isso, não é bom. É bom, não é bom? Faz alguma diferença? Então, também isso está relacionado ao nosso conceito de experiência da criança na linguagem. Você veja que é muito interessante porque não é só o adulto que influencia a criança. Essa questão da fala falseada, do falar manhoso, a gente diz o manhês, né? É, na verdade, um efeito da criança sobre o adulto. E aí eu uso aquela pergunta cotidiana, quem nunca, né? Quem, quando encontra um bebezinho na rua, não muda o tom de voz, a maneira de articular as palavras. Até a grafia das palavras, né? Também a gente tenta adaptar, né, para aquela situação. Então, me parece, Bibiana, que não é o caso da gente rotular como é positivo, é negativo, é bom ou ruim. O que nós sempre dizemos nesses nossos estudos em aquisição? Que a criança precisa viver experiências diversas. É óbvio que se ela ficar o dia todo, o tempo todo, ouvindo apenas esse manhês, isso não vai ser saudável para ela. Assim como não é saudável ela viver num ambiente em que o vocabulário seja sempre robusto, sempre, né, vamos dizer, uma metalinguagem. Mais formal. Isso também poderá, no futuro, trazer alguma dificuldade para ela interagir com outros grupos sociais. Né? Então, me parece que não é o caso de nós sermos taxativos, dizendo não pode usar o manhês, ou pode ou não pode. Mas, na verdade, é reconhecer o manhês como um efeito da criança sobre o adulto. E aí também é um fator interessante para a nossa pesquisa, porque entra nessa discussão da relação da criança com o outro. E o quanto isso pode ser produtivo nessas interações que ela vai produzir, que ela vai vivenciar ao longo da sua experiência na linguagem. E aí vem uma outra pergunta. Nós temos hoje, quem convive com mais de uma criança, com 2, 3 crianças, observa que algumas crianças são mais falantes, outras são menos falantes. O fato dos pais serem muito falantes, por exemplo, em casa, ou serem poucos falantes, tem algum tipo de impacto sobre essa formação da linguagem da criança ou não? São características subjetivas e que cada criança, de acordo com o seu potencial, o seu interesse, sua curiosidade, a sua necessidade de verbalizar, fala mais ou fala menos? Pois é. A área da aquisição da linguagem, ela é uma área, na verdade, multifacetada. Nós temos, trabalhando com a aquisição da linguagem, pesquisadores de diversas áreas. O que tu trazes aí na verdade, um olhar, por exemplo, da psicologia.
A psicologia olha para o processo de aquisição da linguagem e vai olhar para a subjetividade dessa criança, desse sujeito. Nós temos questões sociais, né? Então, relacionadas à pragmática, à sociologia, que podem iluminar essas discussões. O que tu colocas no foco aí da discussão é, na verdade, um fato interessante para nós. Nós acreditamos que sim, que pode ser uma influência. Não decisiva, taxativa, porque quem tem, por exemplo, 2 filhos em casa, pensando agora nas famílias, né, que estão nos assistindo, quem criou 2 filhos sabe que muitas vezes o processo foi praticamente o mesmo, e os filhos de são interação muito social, exato, e são personalidades completamente diferentes, alguns mais calados, alguns começaram a falar mais tarde, outros mais cedo, alguns interagem socialmente com maior facilidade linguística, outros nem tanto. Então, isso se deve muito à individualidade do sujeito, a uma questão de personalidade, que a psicologia, como eu disse, pode nos ajudar a explicar. No entanto, nós, linguistas, nessa concepção de língua e de linguagem com a qual nós trabalhamos, nós acreditamos que as vivências de linguagem da criança, elas são extremamente importantes e podem, sim, auxiliar a delinear como será esse futuro falante ou essa criança falante. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas antes nós vamos conferir o depoimento da Júlia, que é aluna participante do projeto e vai compartilhar conosco essa experiência dela e o impacto disso na sua formação. É uma bolsa de iniciação científica, então a gente faz basicamente pesquisa. Nós temos um corpus de análise de uma criança de 3 anos e também de uma outra criança que daí é parte do meu projeto em específico, que é uma criança bilíngue, análise de interações de uma criança bilíngue. Na vida acadêmica me ampliou a visão de língua, de linguística, de discurso. E na minha vida profissional me ajudou a tomar a decisão de seguir ou não a carreira acadêmica, no sentido de fazer mestrado, doutorado, enfim. É o que eu pretendo seguir depois de terminar a faculdade e terminar minha bolsa de pesquisa. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é um projeto de pesquisa que busca compreender como a criança, desde muito cedo, estabelece a sua comunicação com as pessoas presentes em sua vida e a importância das primeiras palavras para o aprendizado linguístico. Estamos aqui no estúdio com a coordenadora do projeto, a professora doutora em Estudos da Linguagem, Marlete Sandra Dietrich. Mas antes, você acompanha uma história muito bacana de uma criança que, aos 3 anos, já se comunica pelo celular. A reportagem é produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da UPF, em parceria com a UPF TV. Quando somos crianças, adoramos escutar histórias contadas pelos pais ou professores. Mas você se lembra da primeira história que contou? Quando somos crianças, algumas histórias, em especial, ficam marcadas em nossa memória. Maria Luísa, de 3 anos, guardará para sempre em sua memória uma viagem especial com os pais, para a França. Foi nessa viagem que um fato marcante aconteceu. A motivação de Victor Hugo para escrever o clássico O Corcunda de Notre Dame, há quase 200 anos, era a necessidade de conservar a catedral, pois foi justamente em meio às obras de restauração... Pode falar, filha. Fala. E colegas, eu tenho um problema. A igreja Ferejac pegou fogo. Daí os bombeiros, todos os bombeiros foram lá apagar o fogo, tem que esperar ter noite e vai demorar muitos anos. Como é que é o nome da igreja, filha? Notre Dame. E a gente foi lá? A gente foi, mas a gente voltou pra casa e a mãe tava no banheiro. Daí quando eu vi, tava pegando fogo. E o que tu acha que aconteceu para pegar fogo? O que tu acha que houve?
Eu acho que foi por causa que tava acendendo todas as velas, muitas velas, daí pegou isso. Nós havíamos passado o dia ali na Catedral de Notre Dame e saímos de lá por volta das 4h30 da tarde e fomos para o apartamento onde estávamos hospedados. E nesse meio tempo do deslocamento da igreja até o apartamento, recebemos a notícia do incêndio e foi uma surpresa muito grande. E ela percebeu aquela nossa surpresa e a primeira reação dela, bem espontânea, a gente não interferiu nada, ela disse: eu preciso contar para os meus colegas e para minha prof. E eu, então, vamos contar para os seus colegas e para a sua prof. Então, gravei o áudio dela relatando, né, com as palavras dela. Claro que ela estava também bem, assim, assustada, eu acredito. Então, eu interfiro um pouco no áudio para ela explicar melhor o que estava acontecendo, mas partiu dela, só dela, essa iniciativa de querer reportar o que estava acontecendo. Quando falamos sobre a comunicação de crianças com o seu exterior, já pensamos nas primeiras palavras que muitos falam, como mamãe e papai. Mas a comunicação vai muito além de palavras. O choro da criança ao nascer, por exemplo, é a primeira incursão que ela faz no mundo da linguagem. Não importa a idade, estamos sempre nos comunicando, seja pessoalmente, por e-mail, por escrita ou por áudio de WhatsApp. Daí, Como é que é o nome da igreja, filha? Notre Dame. O que achou, Marlete? 3 anos, né? Construção completa explicando o que tinha acontecido. Esse é um recurso importante e é cedo assim que acontece, de poder relatar um fato com clareza para outras pessoas? Acho que nós somos muito felizes, né? Vocês foram muito felizes abordando, mostrando esse evento em específico. Porque o que nós temos ali, né? Uma experiência altamente significativa para essa criança. Né? Ela esteve na catedral, ela viu a catedral, então ela estava emocionalmente envolvida. E o que chama muito a atenção, pelo menos a minha atenção, né, se fosse um dado do meu corpus de pesquisa, o que eu diria, né? O fato dela escolher os seus interlocutores. Eu preciso contar para a Pro e para os colegas. Então, você veja que, além do fato significante, né, da catedral incendiando, também significante para ela esses interlocutores. Com quem eu vou compartilhar. Com quem eu vou compartilhar. Então, tu vejas que o nosso projeto, ele coloca em evidência justamente isso, né? O papel do outro, né? Seja um adulto, seja uma criança, em geral o adulto, mas o papel do outro no desenvolvimento da aquisição da linguagem da criança. E também pensei no objetivo, porque ela diz assim, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Um problema. Me ajudem, porque eu tô com um problema. Exato. Então, se nós analisarmos ali toda a narrativa dela, quer dizer, há um início, né? Ela anuncia, olha, o que eu vou contar para vocês. Primeiro, ela elenca os interlocutores, né? Ela usa o vocativo, pro, colegas, né? E aí ela anuncia, eu tenho um problema, do tipo, não esperem que a minha narrativa seja algo muito feliz, já estou anunciando que há um problema. E aí todo o relato que ela faz, né? Com extrema clareza, coesão, o sentido está garantido à maneira dela, obviamente, né? Mas o sentido está garantido que qualquer interlocutor consegue acompanhar. Então, isso para nós é a experiência da criança na linguagem. É a vivência da experiência da criança na linguagem. E isso não pode, Bibiana, uma coisa que a gente sempre diz no projeto, um dado que nós sempre levantamos, isso nós não conseguimos observar em laboratório. Levando a criança para um laboratório, para um estúdio de gravação. Há projetos que até conseguem fazer isso porque estudam outras questões. No nosso caso, que trabalhamos com a conversação, nós precisamos justamente disso que o vídeo ali mostrou, quer dizer, situações espontâneas de conversação, em que a criança queira falar sobre e queira falar com alguém sobre aquilo. Então, isso a gente só consegue na vida real, no cotidiano. Então, como é que o projeto, nesse momento, está acompanhando as crianças, né? É na escola, é em casa, são muitas crianças, são poucas crianças, como é que isso funciona na prática?
Na verdade, nós trabalhamos com dados, né, já coletados. Então, nós já tivemos essa experiência de ir a campo e de trabalhar com crianças. Nós temos um grande banco de dados, que é do nosso grupo de estudos do CNPq, que é um grupo de estudos que envolve várias instituições, né, do grupo do Na Língua. Então, ali nós temos desde bebezinhos mesmo, crianças de mesinhos, até agora, a nossa primeira criança chegou em idade escolar. Né? Então, já temos uma outra experiência. E o meu projeto, isso é um grande banco de dados que existe. E há também nesse banco de dados crianças bilíngues. Né? Nós trabalhamos com crianças falantes de língua portuguesa e língua francesa. Então, também temos esses dados. Mas não são dados do meu projeto em específico, são dados desse grande grupo de pesquisa que é o Na Língua, do qual eu faço parte e o meu projeto acaba também fazendo parte. Mas o meu projeto em específico, ele trabalha com crianças na faixa etária dos 2 aos 3 anos, que já foram coletadas essas falas, cujas falas já foram coletadas. Ah, então vocês vão a campo para coletar as falas. Exatamente. Literalmente. Isso mesmo. Transcrever, né? Mesmo. Transcrever. Então, é um trabalho bastante minucioso e, aos olhos de alguns, bastante pesado, né? Porque primeiro tem toda a interação com a criança, que não é algo fácil, claro, mas você depende muito do humor da criança, você depende muito da organização familiar para fazer essa coleta, porque você também não pode impor à criança um ritmo de conversação que ela não está a fim, né, de estabelecer naquele momento. Então, esse já é um entrave que você precisa superar. Outra questão é, então, registrar esses dados. Nós trabalhamos com vídeos, né, então áudio e vídeo. Depois, se ouve exaustivamente, se assiste exaustivamente a esse material, e aí nós temos uma metodologia de transcrição. Né? Nós acabamos não transcrevendo todo esse material, porque seria um trabalho absurdo e nem temos pessoal para isso, mas nós transcrevemos então determinados recortes que nos interessam sobremaneira e aí trabalhamos com esses recortes. A Júlia, bolsista do projeto, nomeou anteriormente que ela trabalha num projeto específico que foi a monografia da Júlia de graduação. O que também é algo bastante interessante, porque no momento em que os bolsistas se envolvem com esse tipo de projeto, principalmente essas idas a campo, eles acabam também desenvolvendo interesse de ter o próprio corpus de pesquisa deles, né? Porque tem questões mais pontuais que chamam a atenção. Que chamam a atenção. A Júlia, por exemplo, trabalhou na monografia uma criança bilíngue, não é francesa, é inglês, né? Uma criança que morou nos Estados Unidos por uma época, agora está no Brasil e usa os 2 códigos. Então, nós analisamos a interação dessa criança entre um código e outro. Tem uma coisa curiosa, porque tem muitos pais que pensam, né? Ah, vai confundir, vai misturar as línguas, mas isso não acontece, né? Isso não acontece. Eles têm clareza de quando eles estão falando a língua portuguesa ou quando eles estão falando a outra língua e quando eles usam também eles sabem, né? Exato. É uma coisa impressionante. É um dado muito interessante. Essa pesquisa da Júlia comprovou que nós já suspeitávamos que a criança alterna entre um código e outro até por questões de convencimento. Então, ela percebe, por exemplo, que com a mãe ela tem mais chances de convencimento se ela usar a língua inglesa. Com os amigos, no caso a Júlia, que era pesquisadora, ela já interfere em língua portuguesa na maioria das vezes, embora a Júlia também use o inglês com a criança. Mas ela prefere a língua portuguesa como um recurso até para atingir os seus objetivos comunicacionais. Marlete, e quando vocês escolhem arbitrariamente por questões, né, de conveniência esse ou aquele trecho para transcrever e fazem a transcrição e vão se debruçar sobre isso, o que é que vocês estão olhando pontualmente? Então, no nosso caso, como eu te disse, nessa etapa do projeto, a preocupação, ela recai sobre a conversação. Então, uma questão que nós sempre gostamos de frisar é, não basta olhar o enunciado da criança. Porque se eu olhar apenas o enunciado da criança, eu não tenho conversação, eu tenho um enunciado isolado. Aquele enunciado produzido pela criança, ele se deve a uma determinada construção conjunta. O próprio conceito de conversação envolve essa ideia de atenção conjunta. Então, eu preciso olhar para essa construção que ocorre em relação ao enunciado do
outro. Então, muitas vezes até nos questionam, mas é um trabalho sobre a linguagem da criança, mas aparece tanto a linguagem do outro, mas é justamente em função dessa linguagem do outro que a criança vai se inserindo e se presentificando, né? Quer dizer, ela constitui a sua linguagem a partir dessa integração. A partir da integração do outro, e há um conceito, inclusive, bastante importante que eu gostaria de destacar, que é a questão da imprevisibilidade pragmática. Quando nós estamos conversando informalmente, naturalmente, há uma certa imprevisibilidade. Eu não sei o que o outro vai dizer depois do que eu falar. E eu vou precisar me adaptar ao que esse outro vai dizer. Né? E isso é imprevisível muitas vezes. Às vezes um pouco imprevisível, mas não completamente. E isso acontece com a criança. Ela tem esse poder desde muito cedo de ir se adaptando a essa imprevisibilidade das conversações. Eu acho muito impressionante. Eu tenho um menino de 3 anos e quando eu exijo uma resposta muito complexa dele, porque eu estou pedindo alguma coisa muito complexa e ele não está com muita paciência, ele me diz assim, deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, ele encontra uma alternativa linguística de me comunicar que ele não quer falar sobre aquilo, né? E de que aquilo é muito complexo, de que não, deixa pra lá. Exato, deixa pra lá, a gente chamaria isso de um encerramento de tópico. Encerrei esse tópico, vamos mudar de assunto. Que é o que o adulto diz, né? O que o adulto faz quando diz, vamos mudar de assunto. Né? Exatamente. A criança já percebe que tem essa competência. E isso é absolutamente improviso, né? Isso não existe nenhuma certeza de como é que eu vou reagir, de o que ele vai me responder. Ele precisa saber usar isso, né? Ele precisa saber usar. E como que ele aprende a usar? Não há uma aula para isso, né? Ele aprende a usar vivendo essas experiências. Ali no dado, por exemplo, da menina relatando do incêndio na catedral, é muito interessante porque ela está na escola, né? E na escola nós sabemos o quanto é comum as rodas de conversas, em que as crianças narram fatos que foram importantes para eles, né? Então isso também justifica um pouco porque vou contar para os colegas, porque afinal de contas no meu cotidiano é para essas pessoas que eu, em geral, narro os fatos interessantes que acontecem na minha vida. Perfeito. Bom, agora nós vamos conferir quais são os aprendizados que o Marlon levará para a sua vida profissional a partir da participação no projeto. Desde que eu entrei no projeto, eu comecei a ler mais artigos teóricos, mais textos teóricos e comecei a escrever muito mais. Eu participei de vários eventos, apresentando nossos trabalhos e também escrevendo artigos para revistas e também para livros. E eu apresentei um minicurso nesse ano passado, 2018, e eu pude, com a minha colega e com a minha orientadora, escrever um capítulo no livro sobre a experiência da criança que aprende a escrever. Então isso foi muito significativo para mim, ter o meu trabalho publicado. Então, pessoalmente, eu cresci bastante em relação ao profissional que eu sou e com relação a como eu me relaciono com a pesquisa. Eu mudei bastante de como eu olhava para um texto ou para nossos dados com como eu olho agora. Super bem, que bacana perceber como isso impacta nos alunos, né? Marlete, muito obrigada pela tua participação. E daqui a um tempo nós voltamos de novo, porque esse é um assunto de interesse geral. Todo mundo quer saber como é que a criança aprende a falar e quer saber como é que o seu filho consegue se comunicar ao longo da vida. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Bom, e você pode assistir às nossas reportagens no site nextjor.com.br e os nossos programas na íntegra disponível no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero por você. Até lá!